nosso corpo, com relação às dores, o nosso corpo, ele sente dor porque ele inflama. Isso. E existem alimentos que podem diminuir essas dores porque diminui também o processo inflamatório. É mais ou menos assim que funciona? É exatamente isso. Nós temos que sempre controlar a questão da inflamação através da alimentação. Então, alimentos naturais, de modo geral, levam à diminuição da inflamação. E alimentos industrializados aumentam essa inflamação. Entendi. Agora, com relação à artrite e artrose, por que elas ocorrem e como a gente pode fazer para estar diminuindo isso? A artrite é justamente a inflamação das articulações, né? Então, e tem pessoas que observam, tem dias que eu tenho dores, tem dias que não. Então, a questão do processo inflamatório envolve também o estilo de vida, se a pessoa faz atividade física, ou se não, se ela teve uma boa noite de sono ou não. Uma coisa muito legal para artrite é o açafrão, ele é maravilhoso. O açafrão é aquele amarelo? É o amarelo, ele é parente do gengibre. O gengibre também tem uma ação legal anti-inflamatória, mas mais para trato gastrointestinal, para dor de cabeça também, mas o açafrão para articulações ele é maravilhoso. Nossa, que interessante, olha isso, muito bom saber. Então, se a gente introduzir o açafrão, ele vai nos ajudar a diminuir as dores da artrite e artrose, mas tem retorno, vamos dizer, quem já tem artrite, quem já tem artrose, pode retroceder esse processo inflamatório? Sim, eu tenho pacientes que ficaram inclusive sem medicamento para dor utilizando. Nós temos várias formas de utilizar, né? Então, dependendo do grau de dor do paciente, a gente pode introduzir isso com alimento ou até você consegue fazer um extrato, né, padronizado em farmácia. Mas de modo geral, o açafrão é muito legal, até para aplicar topicamente, doutora Virginia. Olha, poxa vida, eu não sabia que desse poder todo do açafrão. E se tá ele vendo? for consumido junto com a pimenta preta, por exemplo, já foi provado que ele aumenta a biodisponibilidade dele, ou seja, ele vai ficar mais eficaz ainda. Amplifica a eficácia dele. Que maravilha, né? E para as dores menstruais, o que é que você recomenda em termos, né, de alimentação para estar diminuindo ou eliminando essas dores da vida da pessoa? Porque é complicado. Tem gente que perde até o emprego, né? Tem Por pessoas causa que vão parar no hospital de Param, dor, né? é verdade, tomando Buscopan na veia, não é isso? Assim como é- como tem algumas que não tem dor nenhuma, né? É verdade, é verdade. E como é que faz? Qual alimento que é bom? Então, alguns alimentos, a questão do período menstrual, como é todo um processo, quando chega perto do período menstrual, então imagina-se que não houve nenhuma fecundação ali, então não tem nenhum bebê. Então é feita uma camadinha ali no útero. Essa camada ela tem que descamar. Então o próprio corpo começa a liberar substâncias pró-inflamatórias para que isso ocorra, né? Esse sangue seja liberado. E aí a pessoa sente a cólica. O que nós temos que tratar é que não é só num dia, a gente não tem um alimento que resolva isso, mas no período todo, no mês inteiro, que a pessoa consuma óleos interessantes. Então, por exemplo, o abacate é muito legal, a semente de linhaça, a semente de chia, todas elas vão ter algumas óleos especiais, alguns ácidos graxos próprios para que a pessoa não tenha dor nesse período. Fantástico isso. Então, se a gente introduzir esses alimentos no nosso dia a dia, vai diminuir também aqui as cólicas menstruais, é isso? Sim, inclusive se você conseguir também reduzir o consumo de alguns outros alimentos, como nós estamos falando de inflamação. Então, por exemplo, reduzir carne vermelha, que tem uma quantidade de gordura saturada muito alta. Isso também facilita bastante a reduzir a dor ou até eliminar a dor. É muito comum os pacientes falarem, olha, esse período eu não tive TPM, nem cólica, é bem legal. Então, retirando a carne vermelha da alimentação, mas todo tempo ou... Não, se você consumir de uma vez, 2 vezes na semana, né? Aí ok. Aí tá tudo certo, pode consumir certo. todos os dias. Todos os dias, né? E a carne de frango, tudo bem? Não traz problema? Não traz esse problema, né? Porque ela já tem outros tipos de gordura. Ah, olha só, muito bom. Então, qual seria a fórmula mágica para a mulher não ter mais TPM, não ter mais cólicas menstruais? Ter uma alimentação limpa, uma alimentação livre de produtos industrializados e rica em todo esse cultivo que é um jardim que Deus deixou pra gente, né? Rica nesse jardim de frutas, legumes, verduras, sementes, castanhas, ovos. Muito bom. E o ovo? Ele é o vilão ainda da história? Não, ele não é mais o vilão. Ah, ele não é mais o vilão. Inclusive, o vilão é a inflamação. Se a pessoa tem uma inflamação, por exemplo, tem uma artéria, a artéria até tem um pouco de gordura, mas se essa artéria inflamar, aí que a gente vai ter um probleminha.
Entendi. Então, o ovo já perdeu o seu status. É, né? pelo contrário, se o paciente tem o colesterol elevado, por exemplo, o colesterol ele não vem só pela gordura da alimentação. São vários fatores, principalmente a questão do fígado. O fígado ele produz 60% do resultado do que você olha no seu exame de sangue, do colesterol, 60% foi o fígado que produziu. Então nós temos que cuidar do fígado para que o fígado produza a quantidade correta de colesterol. E aí o ovo ele não vai ser o vilão aí, a não ser que seja um ovo frito em gordura daqueles óleos, né, gente? De óleo de soja, óleo de canola, essas coisas que não Aí não tem problema. Aí não, aí é ruim. Aí é ruim? Aí é ruim. Ah, tá. O ovo cozido, o ovo mexido, se for no azeite virgem ou no óleo de coco, por exemplo, aí tudo bem. Aí não dá problema nenhum. Não dá problema nenhum. Tem que saber comer. A gente tem que saber o que falar, tem que saber o que pensar, agora tem que saber o que ingerir, né? Aí ajuda a não sentir dor, nos 3 jeitos. Exatamente. E é a questão da mente também, né? Sim, nós sabemos, com por exemplo, a certeza. fibromialgia, que é um problema que acomete muitas mulheres, o primeiro tratamento que o médico faz é com o quê? Justamente com os medicamentos inibidores de captação da serotonina, ou seja, aqueles medicamentos antidepressivos, né? E aí se a gente trata o intestino, como nós falamos na semana passada, a pessoa vai ter bastante serotonina no organismo e aí ela não vai ter tão forte esses sintomas de fibromialgia. Não vai precisar, inclusive, daqueles remédios fortíssimos que Sim, toma, que né? geram até outras consequências. Lorena, eu acho que seria bem legal, eu vou aqui falar 2 temas para de repente a gente estar conversando numa outra oportunidade, que é Alzheimer e Parkinson Muito legal. e a fibromialgia. Aham. Eu acho que é bastante relevante porque nunca teve tanta gente com fibromialgia como tem hoje em dia. E são temas bem vastos, né? Sim. Uhum. Tá bom? Pode Tá ser? bom, tá ótimo. Tá doutor. certo. Muito obrigada, viu?